O que acontece dentro de você? O que que te movimenta quando você tem uma relação íntima com uma pessoa e você percebe que vocês pensam de uma maneira diferente? Eu falo pensar de qualquer modo, de qualquer sentido, sobre qualquer assunto. O que acontece quando nos aproximamos de alguém e o sentimento que essa pessoa tem em relação a alguma coisa que aconteceu é um sentimento estranho ao que nós mesmos teríamos sentido. Esse exercício é um exercício muito complicado da gente fazer no dia a dia, em todas as nossas relações. Diferentemente do que a gente escuta de uma maneira mais geral, que os opostos se atraem, os opostos chamam a nossa atenção. Os opostos, eles podem nos dar uma sensação de alteridade importante, eles nos trazem uma outra via de um jeito de ser, mas essas diferenças também nos provocam tumulto, nos provocam, desentendimentos nas nossas relações. E aí a gente está colocando uma medida muito importante no relacionamento, que é conseguir desenvolver uma escuta empática. A escuta empática é uma escuta que exige uma tolerância às diferenças, porque o outro pode sentir o que aconteceu para os 2, mas ele pode sentir em uma intensidade diferente, de uma maneira muito diferente, que pode ser estranha para nós mesmos. Então, o que que é essa empatia, que hoje em dia é um termo que a gente escuta com frequência e realmente é uma qualidade muito grande de uma pessoa quando ela consegue ser empática. A empatia, ser empático, é uma qualidade que ela é desenvolvida ao longo da vida, e ela exige essa tolerância ao diferente, ela exige a tolerância à alteridade. É quando a gente aceita que o outro, mesmo próximo, junto e compartilhando de alguma maneira a nossa vida, compartilhando a humanidade, ele é um ser que construiu dentro dele uma outra história e os sentimentos que o habitam são sentimentos que podem ser estranhos a nós mesmos. Então, nessa dificuldade, a gente tem que conseguir também se aproximar. A empatia, ela vem da ideia de estar com o outro. Eu não sei se é uma maneira muito idealizada pensar que a gente consegue exatamente sentir com o outro, na mesma intensidade, do mesmo tanto. Mas quando a gente se desprende de um olhar mais moralista, de certo e errado, de como a pessoa deveria estar sentindo como uma resposta emocional a algum fato que ocorreu, normalmente nós conseguimos nos aproximar com mais presença. Uma presença que não significa também que a gente não vai sentir alguma coisa sobre aquilo, né, a gente não consegue limpar completamente os nossos sentimentos para estar com os outros, mas uma presença que respeita as diferenças. É assim que o vínculo se fortalece, porque a gente abre espaço para que o outro tenha uma certa autonomia. Ser empático também não significa que nós não vamos ter um olhar de acordo com a realidade, um olhar que traz reflexão, que traz uma segunda via, terceira, quarta via de pensamento para a pessoa. Vou dar um exemplo. Quando nós temos um filho que está, por exemplo, passando pela adolescência, e o adolescente nos traz uma questão que está trazendo angústia ou sofrimento. Se naquela hora que a gente escuta o filho falar com uma carga emocional muito grande de uma coisa que aconteceu, e a gente fala: "Isso passa". É, isso passa. No alto do nosso conhecimento ou da maturidade, de fato, a gente consegue olhar para a história dele e dizer que isso passa. Mas assim, ao invés de se aproximar
do que o adolescente está querendo trazer como carga emocional, a gente se afasta, porque para quem escuta, pode parecer que a gente só está banalizando o sentimento que está ali dentro dele de uma maneira tão verdadeira naquela hora. Então, de fato, vai passar. Mas já pensou, nesse momento, a gente conseguir ter uma escuta e uma fala que se aproxima do que do que ele sente? Como, por exemplo: "O que que você está sentindo? O que que está acontecendo? Me fala mais. Eu imagino o quanto você está sofrendo. Vamos ver o que que a gente pode fazer sobre isso". Assim, a gente não traz um julgamento moral, se é certo ou não sentir daquela maneira. O que também não impede que a gente ajude, a escuta empática também pode ser muito produtiva quando ela ajuda a produzir pensamento, no sentido de olhar a realidade de uma maneira mais consistente. Mas o que que será que aconteceu de verdade? Né? Será que foi isso mesmo? Colocar um monte de serás ali na frase, pode aproximar quem está sentindo talvez de uma verdade mais digerível, mas também não é uma questão de negar o colo, de negar o afeto. Essa capacidade a gente tem desenvolvida, não é uma coisa nata. Algumas pessoas têm uma capacidade maior de fato, né, é natural que isso aconteça, mas normalmente a gente tem que prestar atenção e assumir que as diferenças existem, assim a gente não se afasta da possibilidade do outro ser como ele é. A comunicação empática, ela não é necessariamente uma técnica, ela é um caminho que nos aproxima dos afetos do outro. Ela é um caminho que permeia as relações com mais maturidade, porque assim nós não estamos colocando no outro um dever de ser ou de reagir de uma maneira específica. Nós estamos nos aproximando do outro, levando em consideração as diferenças de intensidade de sentimento, as diferenças de história, as diferenças de escopo emocional. Mas sem dúvida alguma, é uma aproximação que acolhe, e todo mundo cresce com o acolhimento. A pessoa que é acolhida, quem acolhe também.